Fala galera, tudo bem? Bem-vindo ao meu podcast. Esse aqui é um podcast sobre lutas, tá? A gente vai conversar um pouquinho para falar sobre lutas, sobre as suas diferenças, sabe, sobre distância, quais modalidades utilizam a distância um pouco mais perto, um pouco mais médio e distante. As modalidades que utilizam armas também, tá? Bom dia, vamos começar nosso papo? E aí galera, bom dia. Vamos falar um pouquinho sobre luta? O que diferencia a luta da briga? Como a gente sabe separar uma situação de luta como uma situação de briga generalizada? Geralmente a luta ela ocorre dentro de um ambiente controlado. Geralmente ela é arbitrada e ela possui regras, onde os componentes se respeitam mutuamente, seguem todas as regras e assim respeitando a decisão árbitra sobre um vencedor e sobre um perdedor. Na briga, no modo mais claro de dizer, a briga generalizada ela acontece no local aberto. Ela não tem um controle. Ela causa uma confusão, ela pode gerar um dano para as pessoas que estão participando daquela briga e também para a sociedade que está ao redor. Pode levar a machucados sérios, até mesmo a prisões e até mesmo a óbito. As lutas, a gente consegue diferenciar ela em algumas mobilidades. As lutas mais perto, que são praticadas com mais contato corporal, como o judô e o karatê, elas normalmente utilizam kimonos e elas trabalham mais com pegas, né? É muita proximidade, é uma luta mais de concentração em que ela faz a gente usar a força do nosso adversário contra ele mesmo. Então é uma luta muito técnica. Já nas lutas de média distância, como karatê, capoeira, taekwondo, são lutas que utilizam soco, chute e também utilizam defesas, né? Mas são lutas mais dinâmicas, lutas que são bem estudadas entre os adversários, só que elas são dinâmicas, elas já permitem a utilização de socos, chutes e defesas. Como um pouco diferente do jiu-jitsu. O jiu-jitsu já é mais uma luta de defesa, força, só que é de uma luta de um contato direto que faz a gente utilizar a força do nosso oponente contra ele mesmo. Já no Kendo e na esgrima, que são lutas que utilizam armas, né? Elas são lutas extremamente táticas, né? Se você vê, os participantes eles se estudam muito bem, porque dependendo de um movimento errado que a gente faz, o nosso oponente ele consegue se esquivar e ele se colocar no cenário totalmente diferente, contrapondo aquele nosso golpe. Então já é uma luta muito bem estudada. Geralmente é uma coisa mais parada, né? Então essas são as diferenciações de distâncias, né? Proximidade, média distância e um pouco mais distante como o Kendo e a esgrima. O que a gente pode falar bem sobre a luta? Como que a luta ela agrega para a sociedade? O que ela traz de bom para o ser humano? Geralmente, quando a gente procura uma arte marcial, a gente vai a fim de aprender alguma coisa, né? Um estilo de vida novo. E, por exemplo, no jiu-jitsu, ela traz para mim, como eu sou faixa do jiu-jitsu, ela trouxe para mim uma disciplina, uma tranquilidade, um respeito mútuo, ou sabe, a pessoa muda aquele jeito de pensar nela, aquele jeito de ver a luta, o esporte, então ela se torna uma pessoa mais centrada, uma pessoa mais concentrada. E o bom da gente ver hoje as lutas é que elas trazem para a sociedade justamente para os jovens, né, que eles trazem esse compromisso, né, sabe, esse respeito mútuo, sabe, essa disciplina com o seu mestre, essa disciplina em ter um horário, de não esquecer o seu uniforme de luta, e ela traz aquela visão para o jovem que ele, do momento que ele escolhe praticar uma arte marcial, ele passa a ser também considerado uma arma branca. Então ele tem um respeito ele tem uma responsabilidade, digo eu, perante a sociedade. Ele não pode se inserir mais dentro de uma briga com uma pessoa que não tem um conhecimento sobre aquela arte marcial, porque ele já tem uma clareza mais ampla do que a outra pessoa, então ele se enquadra nesse cenário. Você não pode entrar numa briga, usar o seu esporte como uma arma, e isso acaba trazendo essa responsabilidade para os adolescentes, que hoje em dia é um público mais agitado, um público mais propício a estar na balada, na rua, então essas pessoas elas ficam mais centradas. Você pode ver que a fisionomia, o jeito de falar, geralmente essas pessoas são mais tranquilas e mais centradas.
O que eu queria falar com vocês hoje era isso, é um bate-papo um pouco mais rápido, né, mais dinâmico. Do meu ponto de vista, eu tentei passar a diferenciação entre distâncias da luta, o que que a luta trouxe para mim no meu dia a dia, ela me deixou uma pessoa mais centrada e espero que esse bate-papo tenha sido um pouco mais prazeroso e legal para vocês, viu? Obrigado por ter me escutado um pouquinho. Bom dia.